Imagine um enigma milenar, um seleto grupo envolto em mistério e promessa, os 144.000 do Apocalipse. Quem são essas figuras enigmáticas que ecoam pelos corredores do tempo bíblico? Seriam eles uma representação literal, um exército de almas predestinadas, ou uma metáfora sagrada, um símbolo carregado de significado oculto? Essa é uma pergunta que tem atormentado teólogos e curiosos por séculos, um segredo que a Igreja, em sua vastidão e complexidade, parece ter guardado às 7 chaves. Será que a resposta está enterrada em interpretações superficiais? Ou reside em uma análise mais profunda das Escrituras, desvendando os códigos proféticos com a chave da sabedoria? Se você já se sentiu intrigado com as profecias apocalípticas, se anseia por desvendar os mistérios que permeiam o livro de Apocalipse, então junte-se a nós nesta jornada. Prepare-se para questionar o que você sempre soube, para desafiar interpretações tradicionais e para mergulhar nas profundezas da revelação bíblica. Antes de prosseguirmos, peço que você dê um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você não apenas nos apoia, mas também garante que continuaremos a trazer conteúdos que despertam a mente e alimentam a alma. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois o conhecimento que estamos prestes a compartilhar pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça espiritual. Vamos juntos desvendar o segredo dos 144.000. O Apocalipse, livro de revelações e enigmas, nos apresenta a visão de 144.000 servos de Deus, selados para um propósito divino. Mas quem são esses escolhidos? A resposta paira entre o literal e o simbólico, um debate teológico que ecoa através dos séculos. Para alguns, os 144.000 representam um número exato, uma elite espiritual composta por judeus convertidos durante a Grande Tribulação. Eles seriam testemunhas fiéis, pregando o Evangelho em meio ao caos e à perseguição, mantendo a chama da esperança acesa quando o mundo se curva à escuridão. Essa interpretação se apega à especificidade dos números no Apocalipse e à descendência israelita mencionada no texto. Contudo, a Bíblia frequentemente utiliza símbolos para transmitir verdades profundas. A interpretação simbólica sugere que os 144.000 representam a totalidade dos redimidos, a Igreja Universal de Cristo, composta por pessoas de todas as nações e épocas. O número 12, multiplicado por 12 e elevado à potência de 1000, simbolizaria a perfeição divina e a plenitude da graça. Essa perspectiva encontra respaldo em outros trechos do Apocalipse, onde a multidão incontável de salvos é descrita como vinda de todas as tribos, línguas e povos. Seria, então, a promessa de salvação não restrita a um grupo seleto, mas estendida a todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Apocalipse, senhores, é um livro de símbolos, e a chave para decifrá-lo reside em entender a linguagem que João, o revelador, empregou. Será que a interpretação literal dos 144.000 reflete a profundidade da mensagem? Ou será que a numerologia bíblica nos aponta para uma realidade mais abrangente? Afinal, o número 12, presente em diversas passagens, simboliza a perfeição divina, a ordem estabelecida por Deus. Multiplicado por 1000, eleva essa perfeição a um novo patamar. Pensemos juntos. Em Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu e a areia da praia. Essa promessa se concretizou e, de fato, a descendência de Abraão, tanto física quanto espiritual, é vastíssima. Poderíamos então considerar os 144.000 como uma representação da totalidade dos salvos, aqueles que, através dos tempos, mantiveram sua fé inabalável.
Historicamente, a interpretação literal dos 144 mil tem gerado debates e divisões. Alguns grupos religiosos restringem a salvação a um número limitado de pessoas, excluindo bilhões da graça divina. Mas será que um Deus de amor e misericórdia limitaria sua salvação a um grupo tão pequeno diante da imensidão da humanidade? Essa visão não estaria em desacordo com o caráter inclusivo do Evangelho, que oferece salvação a todos que creem? A questão da identidade dos 144 mil nos leva a uma reflexão profunda. Será que devemos interpretar este número e sua descrição de forma literal ou simbólica? Uma interpretação literal sugere que se trata de um grupo específico de 144 mil indivíduos, escolhidos dentre as tribos de Israel, puros e fiéis a Deus. Esta visão encontra apoio em passagens do Apocalipse que detalham sua origem tribal e seu caráter imaculado. No entanto, essa interpretação levanta questões complexas. Como definir precisamente as tribos de Israel nos dias atuais, considerando a dispersão e miscigenação ao longo da história? Além disso, a ideia de um número limitado de salvos parece contradizer a mensagem universal de salvação oferecida a todos através de Cristo. Por outro lado, a interpretação simbólica propõe que os 144 mil representam a totalidade dos salvos, tanto judeus quanto gentios, unidos em Cristo. Neste caso, o número 144 mil seria uma representação numérica da perfeição e plenitude do povo de Deus. O número 12, que compõe 12 vezes 12 mil, é frequentemente associado à totalidade e organização no contexto bíblico. Da mesma forma, o fato de serem selados indica proteção divina e pertencimento exclusivo a Deus. Essa interpretação ressalta a universalidade da graça divina, aberta a todos que creem, independentemente de sua origem étnica ou social. A imagem dos 144 mil selados nos leva a uma reflexão profunda sobre a justiça e a misericórdia divinas. Se interpretarmos esse número como literal, surge a questão: o que acontece com aqueles que não se encaixam nessa contagem? Seriam eles menos merecedores da salvação? A Bíblia, em sua essência, nos ensina que o amor de Deus é universal, abrangendo toda a humanidade. A graça divina não se limita a um grupo seleto, mas se estende a todos que buscam a redenção com sinceridade e fé. A ideia de um número limitado de escolhidos, embora presente em algumas interpretações, pode gerar exclusão e até mesmo desesperança. No entanto, quando olhamos para as Escrituras com um olhar mais amplo, percebemos que a mensagem central é de inclusão e acolhimento. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, sempre priorizou os marginalizados, os pecadores e os excluídos. Ele pregou um evangelho de amor e perdão, convidando todos a se arrependerem e a seguir seus ensinamentos. Portanto, a figura dos 144 mil pode ser vista como uma representação simbólica do povo de Deus, daqueles que se dedicam a viver em conformidade com os princípios divinos e a testemunhar sua fé em meio às tribulações do mundo. É um chamado à perseverança, à santidade e ao serviço ao próximo, independentemente de raça, nacionalidade ou condição social. O importante é buscar a Deus de todo o coração, praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o Senhor, confiando em sua promessa de salvação para todos que creem. O selo de Deus, meus amigos, não é um mero carimbo burocrático. É uma promessa, uma marca indelével de pertencimento. Imaginem um oleiro que molda um vaso com esmero. Cada detalhe, cada curva reflete sua dedicação. Ao final, ele aplica sua marca, um selo que atesta a autenticidade daquela peça. Assim é o selo de Deus, um testemunho de que somos obra de suas mãos, transformados e aperfeiçoados para um propósito maior. Mas o que significa ser selado? Paulo nos diz em Efésios
que somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a garantia de que a redenção é completa e irrevogável. É o Espírito que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, que nos guia em meio às trevas e nos fortalece para enfrentar as tribulações. E aqui reside um ponto crucial. O selo não é um amuleto mágico que nos protege de todo mal. Ele é, sim, um fortalecimento espiritual, uma armadura invisível que nos permite perseverar na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Os 144.000 selados por Deus não estão imunes ao sofrimento. Pelo contrário, eles enfrentarão provações intensas, mas a marca divina lhes dará a força para permanecerem fiéis até o fim. Portanto, não busquemos sinais visíveis ou manifestações sobrenaturais como prova do selo. Busquemos, sim, a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação interior que nos torna semelhantes a Cristo, a paixão pela justiça e a compaixão pelos necessitados. O verdadeiro selo de Deus se manifesta em nossas obras, em nosso amor ao próximo e em nossa obediência à palavra. O simbolismo, meus amigos, é uma ferramenta poderosa nas Escrituras. Ele nos permite transcender o imediato e tocar em verdades mais profundas. E é aqui que a questão dos 144.000 se torna ainda mais intrigante. Imagine a cena: um exército celestial, impecável, selado com o nome de Deus. Uma imagem poderosa, não é mesmo? Mas será que essa imagem deve ser interpretada ao pé da letra? Pensem no livro de Apocalipse como uma tapeçaria celestial, tecida com fios de visão, alegoria e simbolismo. João, o autor, estava tentando comunicar verdades espirituais profundas a uma audiência que enfrentava perseguição e provações. Ele precisava usar uma linguagem que ressoasse com eles, que os inspirasse e os consolasse. Será que limitar essa visão gloriosa a um número literal de pessoas não seria diminuir a mensagem que ele tentava transmitir? Considerem a própria natureza do número 144.000. É um número composto, formado por 12 vezes 12 vezes 1000. Na Bíblia, o número 12 está frequentemente associado às tribos de Israel e aos apóstolos de Jesus. O número pliu, por sua vez, é frequentemente usado para representar uma grande multidão, uma plenitude. Será que João não estaria nos dizendo que os 144.000 representam a totalidade do povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, unidos em um propósito comum? Reflitam sobre isso. A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Para entender a transformação que essa revelação pode trazer, imagine a seguinte cena. Você está em um mar de incertezas. As notícias do mundo ecoam como trovões distantes e a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer paira no ar. Em meio a esse cenário, a figura dos 144.000 surge como um farol, um sinal de esperança e propósito. Não se trata apenas de um número, mas de um chamado à ação, uma convocação para viver de acordo com os princípios que realmente importam. Como seria se cada um de nós se visse como parte desse grupo, não necessariamente de forma literal, mas como representantes de um ideal, um reflexo da luz divina em um mundo sedento? Imagine o impacto que nossas ações, palavras e pensamentos teriam se fossem guiados pela pureza de coração e pela busca incessante pela verdade. A transformação não seria apenas individual, mas coletiva, um despertar para uma nova realidade onde o amor e a compaixão são as bases da sociedade. Essa perspectiva nos convida a repensar nossas prioridades, a abandonar a busca desenfreada por bens materiais e a nos concentrarmos no que realmente alimenta a alma. É um chamado para sermos agentes de mudança, para irradiarmos a luz de Cristo em cada canto do mundo, para sermos a diferença que queremos ver no universo.
Que essa reflexão nos inspire a viver de forma mais consciente e significativa, transformando cada dia em uma oportunidade de manifestar o amor e a graça divina. Afinal, o que a nossa compreensão sobre os 144.000 nos diz sobre a nossa própria jornada espiritual? Será que estamos buscando a salvação como um bilhete premiado em uma loteria divina? Ou estamos verdadeiramente nos esforçando para viver uma vida de fé e serviço? A resposta para essas perguntas pode ser mais reveladora do que a própria identidade dos 144.000. Essa reflexão nos leva a considerar a importância da comunidade. Tanto a interpretação literal quanto a simbólica apontam para um grupo de pessoas unidas por um propósito comum. Seja um número específico de indivíduos escolhidos ou uma representação da totalidade dos fiéis, a ideia de pertencimento e apoio mútuo é inegável. Como estamos contribuindo para a nossa comunidade de fé? Estamos oferecendo suporte e encorajamento aos nossos irmãos e irmãs? Ou estamos apenas buscando benefícios individuais? E, crucialmente, a questão da justiça e da misericórdia. A imagem dos 144.000 selados e protegidos pode nos levar a questionar sobre aqueles que não são escolhidos. Será que Deus é seletivo em sua misericórdia? Ou a promessa de salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem ou status? A Bíblia nos ensina que o amor de Deus é incondicional e que Ele deseja que todos se salvem. A figura dos 144.000 não deve nos levar à arrogância espiritual, mas sim a um profundo senso de humildade e compaixão por todos os seres humanos. E agora, depois de ponderarmos sobre a natureza literal ou simbólica dos 144.000, é hora de amarrar as pontas soltas e extrair o ouro dessa revelação apocalíptica. Independentemente de como interpretamos esse número, o que ressoa em nossos corações é a promessa de um grupo seleto, dedicado e selado por Deus para um propósito maior. Que representem um número específico ou a totalidade dos fiéis, o chamado à santidade e à perseverança é universal. A mensagem central não reside na obsessão pelo cálculo, mas na inspiração para vivermos vidas que honrem a Deus, refletindo seu amor e verdade em cada ação. Que cada um de nós se esforce para ser parte desse exército espiritual, marcados não por um selo visível, mas por um coração transformado e uma fé inabalável. Que a busca pela compreensão não nos desvie do essencial: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Ao encerrarmos essa jornada investigativa, convido você a meditar sobre o seu papel neste grande plano divino. Que a sua vida seja um testemunho da graça e da fidelidade de Deus, um farol de esperança em um mundo sedento por luz. Que a promessa dos 144.000 nos inspire a uma entrega total, a um compromisso inabalável com o reino dos céus. Se este vídeo iluminou sua compreensão sobre os mistérios do Apocalipse e despertou em você um desejo mais profundo de conhecer a verdade bíblica, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos desvendar os segredos das Escrituras e fortalecer nossa fé.